Saudações, queridos irmãos. Vamos, nesses momentos iniciais do nosso trabalho, fazer as nossas irradiações, que nada mais são do que uma doação que fazemos de bons fluidos a pessoas e a locais onde esses bons fluidos são necessários. Então, vamos nesses instantes unir os nossos pensamentos e direcioná-los ao nosso Mestre Jesus, formando assim um grande foco de luz e irradiá-lo, levando paz, saúde e amor e conforto espiritual a todas as pessoas e lugares onde pousarem os nossos pensamentos. Inicialmente, voltemos os nossos pensamentos para os nossos lares, solicitando ao Divino Mestre que retire de lá todos os fluidos deletérios, todos os fluidos ruins, e ali possa impregnar os seus fluidos de amor, de paz e de muita harmonia. Vamos agora voltar aos nossos pensamentos para todas as crianças. Que Jesus as proteja e lhes propicie todas as condições necessárias para que elas cresçam e desenvolvam-se, cercadas com muito amor, carinho e afeto. Vamos pedir para todos aqueles irmãos que vivem abandonados pelas ruas, que a providência divina estenda sua mão amiga sobre eles, lhes proporcionando os recursos que eles necessitam. Aos enfermos, que Jesus derrame sobre eles os seus bálsamos salutares para revigorá-los e atenuar as suas dores. Aos recém-desencarnados, que os benfeitores espirituais possam acolhê-los com muito amor e direcioná-los a uma colônia espiritual para receberem os recursos que precisam. Aos suicidas, que Deus possa aliviar-lhes as dores causadas por este ato impensado. E também que Deus possa proporcionar-lhes uma nova oportunidade para reencarnar. Aos idosos que vivem nos asilos, que eles sejam tratados com respeito, dignidade, carinho e muito amor. A todos aqueles que nesses momentos tensos enfrentam angústias, ansiedades e medo, que a paz de Jesus possa envolvê-los e devolver-lhes o ânimo e a esperança. Aos reencarnantes, que eles sejam recebidos com muito amor e que possam também completar aqui o propósito que os trouxe. Que a luz divina possa também envolver todo o nosso orbe terrestre, para que a transição para um mundo melhor possa ocorrer conforme os desígnios de Deus. Vamos agora pedir pelas nossas almas. Divino Mestre Jesus, pedimos a vós, Senhor, que magnetizais e colocai nelas tudo aquilo que necessitamos para o nosso reerguimento físico, espiritual e psíquico. Que essas águas também possam fazer bem aonde forem usadas em nossos lares. Agradecemos a Deus, a Jesus e a toda essa espiritualidade benfeitora que nos acompanharam nessas irradiações
de luz e de amor. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Nossas cordiais saudações a todos esses queridos irmãos que prestigiam e acompanham as páginas das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. A doutrina espírita, a doutrina cristã, que tem na sua missão iluminar mentes na compreensão com as verdades dos céus, que são as sagradas leis do Pai Maior, e que nos trazem consolação, ao nos afirmar e provar da imortalidade da alma, e que todos nós podemos e iremos, no tempo do despertar de cada um, construir um caminho promissor, onde a perfectibilidade é o sinônimo de felicidade. Portanto, meus irmãos, hoje a exposição tem o tema do Livro dos Espíritos, lá no livro 4, ou na quarta parte, que tem o título Esperanças e Consolações. Nós iremos abordar o capítulo 1 deste título, das penas e gozos terrestres. Esse capítulo das penas e gozos terrestres, Kardec desenvolveu em 6 tópicos. O primeiro tópico é as felicidades e infelicidades relativas, que vão da pergunta 920 a 933. No segundo tópico, perda de pessoas amadas, que vai da pergunta 931 a 934 a 936, meus irmãos. O terceiro, então, que vem a ser decepções e afeições destruídas, da 937 a 938. O quarto tópico, medo da morte, da pergunta 941 a 942. O último tópico, desgosto da vida, ponto suicídio, da questão 943 a 957. Iniciando então com o primeiro módulo, Kardec vai perguntar na questão 920 se o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa. Respondem os benfeitores da espiritualidade maior: não, visto que a terra lhe foi dada como prova ou expiação. Prova, meus irmãos. Esse mundo, terra de provas e expiações, onde o mal se sobrepõe ao bem. Provas são quando nós temos que vivenciar a nossa existência para assimilar lições que precisamos aprender. Podemos estar em prova da tolerância se formos muito impacientes e intolerantes no passado. Se formos muito violentos e agressivos, viveremos circunstâncias que temos que provar que temos atitudes de paz e de homens pacíficos. Se formos muito orgulhosos, muita pretensão, teremos que vivenciar provas para provarmos que somos humildes, respeitar o outro, que somos todos filhos de um mesmo Pai. E assim, dentro dessa analogia, as provas são para nos qualificar. Expiações já são infrações cometidas por nós e que geraram sofrimentos e dores aos nossos irmãos. E as expiações, então, correspondem a sofrimentos quer físicos e quer morais. Mas é uma penalidade que tem a finalidade de nós nos reabilitarmos com as leis sagradas do Pai e nos encaminharmos na direção da felicidade. Ainda então completa a segunda parte da resposta, dizendo que depende do homem amenizar seus males e ser tão feliz o quanto se pode ser sobre a terra. Amenizar seus males é se esforçando na compreensão e na ação, no respeito às leis sagradas de Deus. Kardec vai perguntar na questão 921. Concebe-se então que o homem será feliz quando a terra estiver transformada ou regenerada? Mas até lá, cada um não pode se garantir de uma felicidade relativa? Responde os irmãos:
ou mais frequentemente o homem é o próprio autor e o próprio artífice da sua infelicidade. Isto é o próprio algoz, é o próprio verdugo seu ao agir contrariamente às leis de Deus. Nos aconselham os Espíritos, na segunda parte dessa resposta, praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência. Kardec faz um comentário a respeito dessa resposta, nos dizendo que o homem espiritualizado, aquele que já tem a certeza e a confiança na imortalidade da alma e na justiça divina de Deus, compreende que seus sofrimentos e desgostos são passageiros à medida que esse saiba suportá-los e saiba eliminar as causas que geraram nele, que são suas fraquezas morais e suas ações contrariamente ao bem. Sabe que esta punição é, na verdade, uma oportunidade de se reabilitar e voltar ao caminho do bem. Sabe que os efeitos das suas atitudes erradas, dos desvios do caminho reto, vai entrando de caminho em caminho, de consequência em consequência, e aí cai na sua infelicidade. Na questão 922, Kardec então vai perguntar sobre a felicidade terrestre, sobre as circunstâncias que essa se caracterizam, e os Espíritos respondem: a felicidade para a vida terrestre, para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Para a vida material, é a posse do necessário. O necessário, porque muitas vezes na procura do supérfluo, o homem exagera nessa sua saciedade, nessa sua ambição desmedida, e se torna escravo desta procura incessante pela aquisição dos bens materiais. Meus irmãos, a doutrina espírita não é contra que possuímos bens materiais. Ela nos aconselha a usá-los pelas finalidades que ele se propõe. Que possamos ser possuidor dos bens, mas cuidado para não deixarmos a venda em nossos olhos, nos cegarmos e sermos nós possuídos por esses bens, esquecendo dos irmãos que estão dentro do nosso lar ou fora dele, esquecendo das coisas mais importantes que são oriundas do coração. A consciência tranquila é onde estão gravadas as leis de Deus na questão 621. É a fé no futuro. É a confiança na imortalidade da alma. De saber que vamos ter N oportunidade de retornarmos ao corpo físico para repararmos as nossas faltas erradas através da expiação e aprendermos novas qualidades, nos qualificando na aquisição das virtudes da alma, que são as provas. Essa esperança que o Pai herdou a todos os seus filhos. Questão 931, meus irmãos. Por que na sociedade as classes sofredoras são muito mais numerosas que as classes felizes? Resposta dos irmãos: nenhuma é perfeitamente feliz. Muitas escondem pesares pungentes. O sofrimento está por toda parte. Cada um tem a sua fração a cumprir. Por quê? Porque a Terra é um mundo de expiação, onde ainda espíritos renitentes, teimosos em seus erros, não seguem o conselho de Jesus. O amor cobre a multidão de pecados. A dor vem a ser a professora conselheira para que o homem aprenda a retornar ao caminho, o caminho do bem. Mas nos diz a espiritualidade, quando o homem na terra tiver feita a morada do bem, e nela habitará então os bons espíritos, não será mais infeliz, e será a terra para ele um paraíso terrestre. Vamos entrar no segundo módulo, que tem o título Perda de Pessoas Amadas, e Kardec vai perguntar
na questão 934, se a perda de nossos afetos não é uma daquelas desgostos, né, que nos causam muito sofrimento, mas que é legítimo e ela é irreparável, está independente da nossa vontade. Responde os irmãos que esta causa atinge tanto o rico quanto o pobre, tanto o mais poderoso quanto o mais humilde, tanto o mais inteligente quanto o analfabeto. É uma prova ou expiação. É uma prova para sabermos dar testemunho de nossa fé, na confiança no futuro, que esse espírito apenas retornou à pátria espiritual, continuará sua caminhada e nós podemos nos comunicar com ele através da prece. Pode ser uma expiação para aquele que quiçá não soube ou não sabe respeitar a dor alheia daqueles irmãos que perdem os seus entes queridos. Kardec continua e vai perguntar. Na questão 936, como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos que partiram a pátria espiritual, a quem se dirigem as nossas dores inconsoláveis? Resposta que os espíritos dão a Kardec. O espírito é sensível às pessoas a quem amou, porque ele construiu laços de amizade, de afetividade com esses irmãos. E ao lembrarem deles, e ao destinarem a eles uma dor incessante e irracional, o afeta penosamente. Porque ele vê nessa dor excessiva, muitas vezes até de rebeldia, uma falta de fé no futuro, na imortalidade da alma, um desrespeito e a falta de confiança no amor do Pai Maior. Responde eles ainda, por tal, pode ser um obstáculo ao progresso e, quiçá, talvez, ao reencontro. Porque, meus irmãos, quando nos dirigimos a esses irmãos que estão no mundo espiritual, nesse momento especificamente da dor, da perda, que nos chega, que nos abate, esse irmão, na espiritualidade, fica unido através dessa corrente fluídica. E quando esta dor é de forma inconsolavelmente irracional, exagerada, ele fica preso nesta linha de corrente fluídica a nós. A doutrina espírita nos aconselha, meus irmãos, que devemos nós, nesse momento, sim derramar as nossas lágrimas, mas elevarmos o pensamento ao Pai Maior numa prece de gratidão, movida pela sincera, verdadeira prece do coração, agradecendo ao Pai pelo tempo que permitiu e pelo presente que foi de ter esse irmão junto a nós, pelo tempo a ele que estava destinado. E desejar que esse irmão siga a sua caminhada. Porque a prece, a oração, é como se fosse um telefonema dirigido a esse irmão. Kardec nos dá também, meus irmãos, assim, dois exemplos no Livro dos Espíritos. Um exemplo, dois amigos, né, são condenados a uma pena longa numa prisão. Passa o tempo, um deles recebe a liberdade e o outro não. O outro está muito feliz por essa liberdade. O outro deverá se entristecer? Deverá ser egoísta e de querer que esse outro não ganhe a sua liberdade? Kardec nos traz outro exemplo. Na figura do pai e da mãe. Este amor mais verdadeiro e abnegado. Um filho passando por uma doença grave, de tratamento muito difícil, recebe um convite para residir e fazer esse tratamento num país muito distante,
Somente ele pode ir. Os pais vão impedi-lo, o seu filho, de ir procurar essa cura. Para refletir, meus irmãos. A doutrina espírita nos consola pelas nossas preces. Terceiro modo, decepção, ingratidão e afeições destruídas. Na 937, Kardec pergunta: as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de desgosto e amargura para o nosso coração? Respondem eles, os espíritos de escola, Kardec: sim, são. Porém, deveis lastimar aos ingratos e aos infiéis. Eles serão muito mais infelizes do que vós. Meus irmãos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Responderemos pelos nossos atos. Não cabe a nós julgarmos os atos dos nossos irmãos, porque nós também somos imperfeitos e erraremos e poderemos ser julgados também. Cabe a nós saber absorver, saber orar por esses irmãos para que eles possam despertar para o seu lado íntimo do coração com mais doçura, mas não devemos ficar julgando esses irmãos. Chico Xavier nos dava aquele conselho que fica muito importante nessa hora. O mal que nos faz mal não é o mal que nos fazem, é o mal que nós fazemos, porque nós responderemos só apenas pelos nossos maus. Nos diz ainda os Espíritos que a ingratidão é filho do egoísmo, movida por essa mágoa, por essa amargura que alguns guardam por ter recebido essa ingratidão, né? Então, meus irmãos, a ingratidão é filha do egoísmo. Ela é uma prova para a nossa persistência em fazer o bem. E nos diz os bons espíritos: ser-vos-vá levada em conta. O quarto módulo, uniões antipáticas. Na 939, Kardec vai perguntar: visto que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, por quê? Simpáticos porque têm simpatias entre si, têm afinidades, né? Afinidades de projetos materiais, de ideais, de pensamentos, de gostos, de inclinações. São levados a unirem-se. Mas por que e como se dá que entre os espíritos encarnados a afeição pode mudar para antipatias e talvez até, às vezes, em ódio? Os espíritos respondem dentro desta linha: uniões espelhadas nas aparências da beleza do corpo, nas aparências fundamentadas pelo orgulho, pela vaidade, pelas causas materiais dos seus bens materiais, pela afeição do corpo, que é perecível. Com o término desse, acabam-se todas esses princípios que o geraram. A da alma, meus irmãos, é duradoura. Porque é o espírito quem ama. Quando as ilusões da matéria acabam, muitos podem se tornar-se adversários, antipáticos e até se odiarem. Nos diz ainda os espíritos que a vítima desta relação inocente, para ela, é uma expiação. Vamos ao quinto módulo: o medo da morte. Na 941, Kardec pergunta então: o medo da morte para muitas pessoas é uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor? Visto que elas têm diante de si o futuro. Para aqueles irmãos que já conhecem e admitem e creem na imortalidade da alma, sabem, né, meus irmãos, acalentam no seu coração que a vida continua. Isso lhes dá uma esperança
no futuro. Mas Kardec responde que muitos irmãos fomos educados pela figura céu para os eleitos, para a figura inferno para os que erram. E ainda nascemos com o pecado original. A morte ao justo, ao que tem a fé na vida futura e a confiança em Deus, não terá esse temor e este medo, porque tem a fé e a certeza no futuro. E essa esperança lhe faz esperar uma vida melhor, porque a caridade que vem a praticar lhe dará certeza de que não encontrará no mundo que vai entrar ou na parte espiritual nenhum olhar que deva temer. Entraremos agora no 6º módulo, que é o último módulo deste capítulo, das penas e gozos terrestres. Na questão 943, Kardec pergunta de onde vem esse desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis. Efeitos da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Nos diz os Espíritos que a ociosidade, que essa falta de ocupação, de trabalho, de se ocupar com coisas úteis, das suas aptidões, a sua falta de fé, de confiança num Pai maior, em Jesus, no Evangelho do Mestre, que lhe acalenta e lhe dá força para enfrentar as lutas da vida, e frequentemente a saciedade. O seu desejo de querer o bem, do bom e do melhor, crendo ser privilegiado que tenha que receber isto. Porém, ao não receber isto, vem a frustração, vem o desgosto, muitas vezes a depressão e muitas vezes pode cair até no suicídio. É uma prova de resignação e humildade, meus irmãos. Questão 944 do Livro dos Espíritos. Pergunta então Kardec: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Respondem os espíritos elevados: não só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. A vida, meus irmãos, é uma doação de vida, para que nós espíritos, na matéria, possamos, através de longas existências, irmos nos despojando, nos depurando de nossas fraquezas morais, adquirindo as virtudes, para chegarmos à perfectibilidade que vem a ser a felicidade. Liquidando a vida, estamos interrompendo essa oportunidade. Nos diz ainda que provoca graves danos ao nosso corpo espiritual. Quando há morte física, o corpo é decomposto pela lei de destruição. O espírito é representado por um corpo energético, que vem a ser a matriz desse corpo físico. E nele ficam as marcas das agressões que levaram ao suicídio, que virão impressas em novos corpos nossos. Há uma explosão psíquica e levará a algumas reencarnações para que possamos retornar ao equilíbrio físico do nosso corpo, do nosso espírito. Questão 946. Que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e decepções deste mundo? Pobres espíritos, respondem eles, que não têm a coragem de suportar as misérias da sua existência. Deus ajuda, meus irmãos, aqueles que sofrem e não aqueles que não têm força e nem coragem para enfrentar as suas atribulações da vida. Essas atribulações, essas virtudes são provas ou expiações, para que ele possa se depurando, se despojando,
através das expiações, se reabilitando com as leis pelos seus erros cometidos, aprendendo com as provas novas qualidades, se qualificando, crescendo intelectualmente, moralmente. 950. Kardec pergunta então, o que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Respondem eles, outra loucura, que ele faça o bem, mais cedo estará lá. Que, porém, matando-se, vai retardar a sua entrada no mundo melhor. E ele mesmo na espiritualidade, consciente da grave falta sua, pedirá para retornar ao mundo encarnado para terminar aquele saldo de vida que ele ficou a dever na sua existência passada, motivada por uma falsa ideia. Nos diz ainda que toda falta qualquer não abre o caminho para o santuário dos eleitos. Questão 953. Subtrair a vida, retirar a própria vida, matar-se para abreviar seu sofrimento? Respondem eles a Kardec, sempre é culpado por não esperar o tempo fixado por Deus. Todos nós nascemos já com a agenda divina de retorno. Na 953A, continua Kardec perguntando, mesmo que sendo a morte inevitável, irreparável, ela vai acontecer meio rápido. É sempre uma falta de resignação, respondem eles, e de submissão à vontade do Criador. E a doutrina espírita nos diz, meus irmãos, que esses momentos finais, o espírito é muito importante. Há despedidas pelos seus. Que ele aproveita para fazer uma reflexão, uma espécie de inventário da alma, onde ali ele pede perdão, ele se harmoniza, ele se equilibra dentro desta paz. Esse é o momento que o espírito não deve abdicar. Ele fará muita falta no desenlace seu espiritual. Na 953B vai perguntar Kardec, quais são em geral as consequências dessa sua ação? Uma expiação proporcional à gravidade da falta. Terá como sua atenuante as circunstâncias e as causas que o levaram, né? Elas não são absolutas nem fixas. Será ali analisada a balança dos nossos créditos e débitos. Na 956, Kardec vai perguntar então, os que não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de ir reencontrá-las, atingem esse objetivo? Respondem os benfeitores, amados espíritos a Kardec, os resultados para eles é muito diferentes do que esperam. E em lugar de estar eles reunidos, deles se distanciam. Porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e insulta as suas leis. Pagarão por esta loucura, por desgostos muitos maiores. Os que creram abreviar sua vida não alcançarão a satisfação que esperam. Na 957, a última pergunta, Kardec pergunta, quais são em geral as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Resposta, são muito diversas, não apenas fixadas. Em todos os casos elas não são absolutas, né? Elas são sempre relativas aos motivos que provocaram e são atenuadas de acordo com essa balança de créditos e débitos nossos, do bem e do mal que tenhamos realizado. Mas uma consequência ao qual o suicida não pode escapar é o desapontamento, que não podemos retirar a própria vida, que não podemos nos matarmos a nós mesmos. Uns vão expiar, talvez já logo, outros
em outras existências um pouco mais distantes, mas que será muito pior daquela cuja interromper. Kardec faz um longo comentário sobre isso. Porque, meus irmãos, Kardec nos diz nesse comentário: quando a morte física acidental, violenta, o espírito ainda está, o corpo, com uma carga de fluido vital muito intensa. Não houve tempo para a espiritualidade fazer o desenlace, o desligamento do espírito do corpo, do seu perispírito. Então, a ressonância do que acontece no corpo ainda está muito presente no corpo perispiritual, que é o corpo espiritual do espírito que nos representa na espiritualidade. E essa desenlace pode ser uma perturbação prolongada. Relato dos espíritos que dizem que ficam vivenciando a cena do seu suicídio, né? Como se atirar na frente de um trem, ou de um automóvel, ou um tiro em sua própria cabeça, ou a facada, ou o afogamento, ela fica em circuito fechado, se repetindo simultaneamente, ele causando angústia, tormento e aflição. Alguns chegam a dizer que assistem o seu próprio corpo sendo corroídos por vermes. Isso lhes causa profundo horror. Muitos dizem que ficam ao lado do corpo, lá onde ele foi sepultado, aguardando o tempo que ele tinha para desencarnar. Tudo isso é relativo, porque não apenas fixadas. Portanto, meus irmãos, a doutrina espírita é muito clara quanto às penas e gozos futuros. Toda vez que estamos, mediante as nossas ações, a nossa conduta e o nosso comportamento, caminhando contrário às leis divinas, estamos com as mãos dadas às infelicidades. Mas o Pai Maior e o Mestre Jesus nos traz na sua lição. Cada vez que nos esforçamos, que admitimos num ato de humildade que somos pequenos e fracos e frágeis, mas que temos desejo e vontade, esforço e coragem para enfrentar as nossas más inclinações. E vamos na direção de praticar o bem e a caridade. Estaremos nós oferecendo as nossas mãos para caminharmos de mãos dadas com a felicidade. Fiquem todos na paz de Deus e de Jesus. Irmãos e irmãs, vamos nesse momento fazer a nossa prece de encerramento. Elevando então nossos pensamentos ao Divino Mestre, agradecemos a Ele por esta oportunidade desse trabalho que acabamos de ouvir e também por essas reflexões que esses ensinamentos nos trouxeram. Que Jesus possa sempre aumentar os nossos canais de percepção para que possamos entender melhor os seus ensinamentos e colocá-los em prática. Que a luz de Deus nos guie sempre. Que assim seja.